Um dos componentes do drone que mais necessita de cuidados e da sua especial atenção é a bateria. Se você souber como carregar a bateria de maneira certa, como guardar ela e até usar ela de maneira correta, a bateria do seu drone pode até passar de 200 ciclos de vida útil, mais de 5 anos de uso sem problema algum. Eu vou te dar agora alguns conselhos básicos de coisas bem simples que você deve observar para manter a qualidade e a integridade da bateria do seu drone. Coisas que você deve ou que você não deve fazer com elas e até algumas dicas de uso otimizado dessas baterias. Coisas que você tem que saber para que você tenha sempre um voo seguro e com o máximo desempenho das baterias e do seu drone. Há mais ou menos 3 anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre as baterias dos drones, um dos vídeos mais acessados aqui do canal. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, muitos drones foram lançados e muito dessa tecnologia melhorou absurdamente. E não foi diferente com as baterias dos drones. Diferente do que acontecia até com certa frequência no passado, hoje é praticamente impossível uma bateria dar problemas. Hoje elas são inteligentes e se autodescarregam automaticamente, independente da nossa vontade. Os usuários dos drones mais antigos, que rodavam embaixo do aplicativo DJI Go 4, sofreram demais com as baterias. Era muito comum, quase todo mundo tinha pelo menos uma bateria inchada. A própria DJI já teve muitos problemas com isso. Era muito comum a constante troca pela empresa de baterias que com 2 ou 3 meses de uso já apresentavam problemas de bateria inchada. Só que esse ciclo de autodescarga das baterias dos drones da linha DJI sempre existiu, e os problemas que existiam nas baterias dos drones mais antigos acontecia porque o aplicativo DJI Go 4 permitia que os próprios usuários definissem de quanto em quanto tempo as baterias entravam no processo de autodescarga, coisa que foi eliminada desde o lançamento do aplicativo DJI Fly. As baterias inteligentes sempre tiveram esse processo de autodescarga, desde que elas foram criadas. Mas os próprios usuários, talvez até pela falta de informação da própria DJI, interferiam nesse processo, fazendo com que a vida útil dessas baterias diminuíssem drasticamente. Hoje em dia, as coisas estão bem mais fáceis. Você não precisa mais se preocupar com isso. As baterias, elas já saem de fábrica sabendo de quanto em quanto tempo ela precisa esperar para poder se autodescarregar. E agora, são raríssimos os casos de você ter uma bateria com problema, uma bateria inchada. Só que assim, o que mudou foi só isso. Simplesmente a DJI não deixa mais a gente interferir no processo de equalização automática das células das baterias. Mas as baterias, elas continuam exatamente as mesmas. São baterias de polímeros de lítio, as conhecidas LiPo. E mesmo a gente sabendo que essas baterias naturalmente sofrem um processo natural de decomposição química dos componentes internos dela, essa decomposição vai ser acelerada se você fizer descargas constantes da bateria, se você provocar um superaquecimento nelas, ou até mesmo se você fizer um armazenamento inadequado dessas baterias. Você pode melhorar bastante a vida útil da sua bateria ou pelo menos evitar que ela seja danificada simplesmente seguindo esses conselhos básicos que eu vou te dar a partir de agora. Esse foi um dos erros que eu também cometi bastante, principalmente quando eu estava começando com os drones, e esse é um erro bastante comum. Pelo menos a grande maioria das pessoas acabam fazendo isso sem ter ideia do quanto isso pode prejudicar as baterias. É muito comum as pessoas deixarem as baterias carregando durante toda a noite e só no dia seguinte ela tirar o carregador da tomada. Mas olha só, mesmo sabendo que as baterias dos drones possuem um sistema inteligente que desliga automaticamente o carregador depois da carga completa das baterias, se você deixa o carregador ligado na corrente elétrica, além do que é estritamente necessário, a corrente elétrica continua sendo jogada para dentro do carregador indefinidamente. E isso pode causar um superaquecimento no carregador e até nas próprias baterias. Ainda mais aqui no Brasil, que a corrente elétrica não é totalmente estável, ela sofre bastante variação. E isso é tão perigoso que pode inclusive causar explosão dessas baterias. Então assim, sempre que você for carregar suas baterias, fica sempre de olho nelas e de tempos em tempos vai colocando a mão para que você possa sentir se a temperatura de cada uma delas está fria ou não. Um certo aquecimento até que é normal, afinal ela está sendo carregada. Mas se você notar qualquer tipo de aquecimento além do normal, o ideal mesmo é que você interrompa imediatamente o carregamento, tire o carregador da tomada mesmo e tente levar essas baterias para uma assistência técnica. Ou pelo menos você tenta identificar qual delas está com problema e desliga exclusivamente aquela bateria. Além de manter a integridade das células da bateria, você não vai colocar o seu equipamento, o seu drone, em risco.
Às vezes, vale muito mais a pena você perder um dia de voo do que perder o seu drone por um problema que poderia ter sido evitado por você mesmo. Toda vez que você faz um voo com drone, você já deve ter reparado que assim que você tira a bateria do drone, logo depois do voo, essa bateria está um pouquinho quente. Se você tentar colocar essa bateria no carregador imediatamente após o voo, você pode até achar que essa bateria está com problema, porque ela não vai ser recarregada de imediato. Talvez ela não dê nem sinal de vida. E isso acontece porque dentro de cada uma dessas baterias existe um circuito de proteção que impede que a recarga seja feita quando os componentes internos da bateria estão com temperaturas elevadas, justamente para preservar a integridade da bateria. E às vezes, você nem sente a temperatura tão quente na bateria quando você segura ela na mão, mas o resfriamento de uma bateria às vezes pode demorar horas. Para você evitar qualquer tipo de problema, depois de cada voo, deixa a bateria separada, nem guarda ela na case do drone. Deixa ela separada, tomando um ar mesmo, para que ela seja resfriada o mais rápido possível. Se você tiver um kit Fly More, coloque a primeira bateria para ser recarregada só depois de você ter voado as 3 baterias do seu drone. E assim sucessivamente. E se você tiver só uma bateria, isso talvez seja muito ruim para você. Talvez seja a hora de você pensar em comprar pelo menos mais uma bateria. O que não dá para acontecer é você correr um risco desnecessário, tanto para você, quanto para o seu bolso, quanto para o seu drone. Se você tem um kit Fly More com 3 baterias, é fundamental que você faça o rodízio dessas baterias a cada voo que você fizer. Para facilitar isso, eu costumo colocar uma etiquetinha com uma numeração nas minhas baterias, 1, 2 e 3, justamente para que eu saiba qual ordem das baterias eu tenho que usar a cada voo que eu for fazer. Mas você obrigatoriamente não precisa fazer isso aqui não. Você pode fazer uma marcação com aquelas canetinhas marca-texto, sabe? Fazer uma marcação nas suas baterias de um jeito que só você mesmo entenda. E esse rodízio que eu estou recomendando é importante porque vai garantir uma durabilidade muito maior de cada uma das suas baterias. Você vai até voar muito mais tranquilo, sabendo que praticamente todas as baterias estão com as mesmas quantidades de ciclo. Se você não fizer isso, não fizer esse controle de rodízio das baterias, pode ser que um dia você pegue justamente a bateria que tinha uma vida útil muito melhor do que as outras e use no seu drone justamente naquele dia que você estava fazendo um voo em alto mar com seu equipamento. Já parou para pensar que risco você pode estar correndo com isso? Os drones mais modernos da linha DJI geralmente ativam a opção Return to Home quando a bateria atinge uma carga entre 25% e 28%, dependendo, é claro, do modelo do seu drone. Isso já é programado justamente para que você não danifique a bateria do seu drone. Se você usar a bateria constantemente abaixo de 10% a 15% da capacidade de carga, você vai diminuir muito a vida útil da bateria. Sem contar que você vai aumentar muito o risco de acidentes e até de quedas do drone. A minha recomendação é que quando a capacidade da bateria chegar perto dos 30%, pousa o drone e troca a bateria. Nunca tenta continuar um voo quando a bateria atingir uma capacidade menor que 30%, principalmente se você estiver voando sobre a água. Sem contar que dependendo do estado da sua bateria, a capacidade de carga pode cair absurdamente quando ele atinge 30% de carga. Se sua bateria não estiver 100% perfeita, é abaixo dos 30% que você vai sofrer as consequências. Se você estiver fazendo um voo um pouco mais longe, o ideal mesmo é que você já volte com o drone quando a bateria estiver com pelo menos 65% da capacidade total de carga, para que dê tempo de você pousar dentro desses 30%. Essa é uma das recomendações mais importantes que eu tenho que dar aqui para vocês. Nunca, jamais mesmo, deixe suas baterias expostas ao sol, mesmo que elas estejam dentro da case de proteção. Um dos fatores que mais causam problemas nas baterias de lipo é o superaquecimento, mas esse superaquecimento também pode ser provocado por fatores externos, não só pelos carregamentos constantes ou pelo uso durante o voo. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma viagem, procura não deixar o drone numa área do carro que esteja com incidência de sol direto nele. E se durante essa viagem você precisar parar para almoçar ou algo parecido, tira o drone do carro e leva ele com você. Eu já vi muita gente perder baterias justamente por ter deixado o drone dentro do porta-malas do carro embaixo de sol quente. E esse mesmo cuidado você deve ter quando você está em campo voando com seu drone. Tenta proteger suas baterias numa área com sombra e dependendo do local que você estiver, se o local for quente demais,
Deixe a case do drone aberta, para que a temperatura interna da case também seja amenizada e não sufoque as baterias que estão dentro da case. Esse mesmo cuidado você deve ter quando você for guardar as baterias do seu drone na sua casa. Você deve ficar atento se o local que você está guardando a case do seu equipamento não tem incidência direta do sol. O ideal mesmo é que você guarde esse equipamento sempre num local fresco. E quando eu falo local fresco, é um local com no mínimo uma temperatura ambiente bem agradável. Ligar o drone com a bateria 100% carregada e já sair voando de imediato o drone com o modo esporte ligado provoca uma descarga muito mais rápida da bateria. E isso sim pode ser fatal para o seu equipamento. Se você realmente precisa usar o modo esporte do drone, voa pelo menos 2 minutos com o drone no modo normal e depois sim você liga o modo esporte. A bateria, ela tem que sofrer um certo pré-aquecimento antes de efetuar uma descarga mais rápida da carga das células. Isso é uma informação que você não vai achar em quase nenhum lugar, mas é uma das coisas que mais vai contribuir para a durabilidade maior da bateria do seu drone. Mesmo nas baterias mais modernas, você jamais deve guardar o drone com as baterias totalmente carregadas, com 100% de carga. E o inverso também, você jamais deve guardar essas baterias aqui com menos de 10% de carga. O ideal mesmo é que você guarde as baterias do seu drone com carga entre 20% e 30%. Essa é a carga recomendada pelo fabricante para que você nunca tenha problemas. E fica tranquilo que isso não vai acontecer com você se você um dia ou outro guardar a bateria com 100% de carga. Mas se você fizer isso constantemente, aí sim, o que vai acontecer é que esse processo vai acabar acelerando a decomposição dos eletrólitos das células e a bateria vai acabar acumulando gases e inchando. E eu tenho que lembrar aqui também que as baterias têm um processo de autodescarga automático. E já deve ter acontecido com você de você ter aberto a case do seu drone para mexer no seu equipamento e notar que as baterias estão quentes. Isso acontece justamente porque elas estão trabalhando no processo de autodescarga. É absolutamente normal esse aquecimento nas baterias quando elas estão guardadas com carga elevada. Elas se ligam automaticamente para diminuir a carga e preservar a vida útil da bateria. E se elas ligaram automaticamente dentro da case, é óbvio que o aquecimento vai ser maior. A case está fechada. Você não tem que se preocupar com esse aquecimento sozinho das baterias do drone. Mas você tem sim que se preocupar com o percentual de carga que você vai deixar as baterias guardadas dentro da case do seu equipamento até o próximo voo. Por mais incrível que possa parecer, a falta de uso do drone, principalmente nos drones mais modernos, pode sim provocar uma pane generalizada nas baterias do seu drone. Dependendo do tempo que você ficar sem usar o seu drone, pode ser que algumas das suas baterias percam a capacidade de manter uma carga constante. Pode ser que, dependendo do voo, uma carga de 50% caia de 10% em 10% ao invés de 1% em 1%. Geralmente o aplicativo de DJI Flight dá um alerta sobre isso, e ele mesmo recomenda que você use a bateria do drone até uma carga de 7%. Você deixa a bateria esfriar por 30 minutos e recarrega ela novamente. Isso vai provavelmente estabilizar as células da bateria. Mas o ideal mesmo é que pelo menos 2 vezes por mês você use o seu equipamento, mesmo que você faça um voo estacionário, só mesmo para manter a estabilidade das baterias. O uso constante do seu drone também ajuda a manter a vida útil das baterias do seu equipamento. Quase sempre, em quase todas as atualizações que a DJI libera para os nossos drones, eles também liberam uma atualização para as baterias dos drones. O que você deve fazer é, depois de atualizar o drone, você vai desligar o equipamento, trocar a bateria, ligar de novo o drone e o rádio, e aí você vai verificar se não existem novas atualizações indicadas na tela do aplicativo DJI Fly. Na tela inicial do aplicativo, você clica em Perfil, desce até Configurações e clica em Buscar atualizações do firmware. E você faz isso para todas as baterias que você tiver no seu equipamento. Sempre assim, desligando o drone, trocando a bateria, ligando novamente e verificando no aplicativo. Fazendo isso, você sempre vai ter a certeza da total compatibilidade da bateria com a versão de firmware instalada no seu equipamento. Uma bateria de drone, considerando o seu uso normal, seja ela qual for,
tem capacidade de aguentar até 200 ciclos de carga e descarga completos. Mas existem casos de pessoas que conseguem usar uma bateria até quase 500 ciclos sem problema algum. Cada ciclo é contado cada vez que a bateria é descarregada e carregada novamente. E se você quiser saber quantas cargas já foram dadas em cada uma das suas baterias, é só você clicar nos 3 pontinhos do canto superior direito na tela do aplicativo do DJI Fly e na aba Segurança você desce até Informações da bateria. Aqui você tem a capacidade de cada uma das células da bateria do seu drone, a tensão das células, e aqui esses números têm que ser iguais ou bem próximos, a temperatura da bateria e o número de cargas que você já deu na bateria do seu drone. E aí você vai falar para mim assim: pô, Marcão, 200 ciclos é muito pouco. Mas se você voar pelo menos uma vez por semana, pensa só comigo, uma vez por semana com cada uma das suas baterias, você tem bateria para quase 5 anos. Isso se você não furar nenhum final de semana, o que é bem pouco provável que você faça. Então assim, nada de sofrer por antecipação ou deixar a ansiedade tomar conta de você, o que é bem comum, principalmente para os novos pilotos de drone. Use o seu drone sem preocupação, só fica atento mesmo aos cuidados que eu acabei de ensinar aqui, para que você tenha suas baterias sempre saudáveis e com capacidades otimizadas, no mínimo nesses 200 ciclos. Fazendo isso, você vai ser muito feliz com o seu equipamento, por anos e anos. Eu te garanto isso. Bom pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar você, pelo menos entender um pouquinho da importância da manutenção correta das baterias do seu drone. Seguindo esses conselhos, eu tenho certeza de que você vai conseguir garantir uma experiência bem tranquila por anos com o seu equipamento. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para dar um recadinho para você. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, se você precisar de uma assessoria para comprar o seu primeiro equipamento, se você quiser entender como funciona um drone, se você tiver qualquer dúvida sobre o aplicativo DJI Fly ou qualquer outro assunto relacionado a drones ou audiovisual e equipamentos, a partir de hoje eu estou lançando o meu serviço de assessoria online. Você reserva um horário comigo e a gente vai conversar por 1 hora ao vivo, eu e você, numa espécie de aula particular online. É claro que isso tem um custo, mas é realmente irrelevante perto do que você pode conseguir de informações. O negócio é totalmente personalizado. E para saber maiores detalhes, é só você mandar um e-mail para querofalarcommarcão@gmail.com. A gente marca, conversa e você sai sem dúvida alguma, com todos os seus problemas resolvidos. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza?